continuamos a falar sobre a Sagrada Escritura 2 nesse percurso que estamos fazendo. Já falamos sobre os livros históricos, agora vamos entrar nos livros sapienciais e, como tal, iremos começar pelo livro de Jó, que é uma obra-prima da literatura mundial, todos sabemos, né? Tem seu ponto de partida, o problema do sofrimento do inocente, onde fazemos uma leitura mais atenta do livro, iremos observar que, ao lado das teses tradicionais insatisfatórias com a questão do sofrimento, nós veremos soluções novas que amadurecerão plenamente, e isso vai acontecer quando chegarmos ao Novo Testamento. Então, vamos ver nessa primeira parte o contexto deste livro de Jó. Então, primeira pergunta que podemos fazer: Jó é uma realidade ou ficção, né? Já começamos a falar dessa maneira. Jó, realidade ou ficção? Então, sabemos que o livro pertence aos livros sapienciais, já falamos isso, junto com o livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. São esses os livros que iremos ver daqui para frente. E nesse livro vamos fazer os seguintes questionamentos, né? Qual o sentido da vida? Por que a vida é tão frágil e passageira? Quais são os valores que enobrecem o ser humano? Também poderemos perguntar: a riqueza é um valor? Como ser feliz? E onde está a felicidade? Então, a humanidade sempre se interrogou acerca do sentido da vida. E estas inquietações atingem a alma humana. Antes do livro de Jó, elas já eram anotadas. Então é importante, o livro não estava escrito ainda, mas a arqueologia irá comprovar, através das nações de Edom, Egito, da Mesopotâmia, que eles tinham livros ou histórias semelhantes ao que nós vamos ver de Jó. Então, Edom deve ter sido o país em que se criou, né, a lenda que está por trás desse livro de Jó. Rus, que é a própria terra de Jó, conforme diz o livro, deve se situar em Edom, que é um país estrangeiro, né? Então, nós podemos ver a situação dele no mapa, ao olharmos o mapa de Israel, aqui o Reino do Norte, Israel, aqui o Reino do Sul de Judá, a cidade de Jerusalém, onde estava o templo, e aqui fica o Reino de Edom, onde hoje nós conhecemos a cidade de Petra, que é muito famosa. Aqui está a figura de Jó, sofrendo, que vai ser acompanhado pelas pessoas que irão visitá-lo. Então, Jó não é uma pessoa concreta. Não existiu tal pessoa que viveu a situação que é descrita no livro, conforme nós vamos ver. Então, se temos essa afirmação, muitas pessoas acabam desanimando e desacreditando na Bíblia. Será que vale a pena ler um livro de uma pessoa que não existiu? O fato de Jó ser uma ficção irá produzir resultados contundentes, pois cada pessoa podem se espelhar na vida de Jó, no exemplo de Jó, na força de Jó para sair vencedor. E aí podemos fazer uma outra pergunta que é muito conhecida. E Jó é um sinônimo de uma pessoa paciente? Todos nós conhecemos aquele famoso ditado, o adágio, né, da paciência de Jó, né? Então pode ser verdadeiro se lermos apenas os 2 primeiros capítulos e se pulássemos para o final do livro, quer dizer, pegar o primeiro, o segundo capítulo e o finalzinho do livro de Jó. Mas ele tem uma parte central que vai do capítulo 3 ao capítulo 42, que é a parte maior, que vai desmentir esta imagem de um Jó paciente. Vai mostrar o que é um Jó ousado, rebelde, em que em alguns momentos ele até quer discutir com Deus. Então, Jó não é paciente, mas ele é ousado e desafia Deus. No final, Deus critica os amigos, que nós vamos ver quando pegarmos o texto, 3 amigos que vão ficar alimentando a cabeça de Jó. Mas nós vamos ver isso no texto. Então, podemos ver Deus criticar os amigos, ele pode ver isso no capítulo 42, versículo 7, que vai dizer assim: depois de haver dirigido essas palavras a Jó, Javé disse a Elifaz de Temã, que é um dos amigos de Jó: minha ira se acendeu contra ti e contra teus amigos, porque não disseste de mim coisas retas, como fez meu servo Jó.
Então a gente vai ver isso muito forte. Então o rebelde Jó, ele intercede a Javé para que poupe os 3 amigos, apesar dos amigos importunarem ele o tempo inteiro. E podemos ver que esse livro é um livro complexo. Ele é um livro complexo porque, apesar dele ter o texto em hebraico, né, ele, algumas Bíblias, traz sequências diferentes, que a gente pode ver isso lá no capítulo 24, no capítulo 25, no capítulo 26, capítulo 27, a gente pode ver sequências diferentes de uma Bíblia para outra. Então, ele, por isso, se torna um livro assim um tanto complexo também, por causa das traduções dele. E no livro iremos encontrar uma parte em prosa, quer dizer, que é a expressão natural da linguagem do autor, né? Então ele vai falar em Jó 1:2 sobre a virtude e fidelidade de Jó, que teve 7 filhos e 3 filhas. E também ele complementa no final, no capítulo 42, capítulo 7, versículos 7 a 17, que Javé repreende os amigos de Jó. Então, há um livro que talvez tenha sido copiado de algum texto de país estrangeiro, né? Pode ser um país vizinho de Israel, como vimos no mapa, como Edom, e que na época alguns desses países produziam textos pessimistas acerca da vida humana, com tormentos inexplicáveis. Então, e também a parte central de Jó, que é do capítulo 3 ao 42, ele é uma parte de poesia que contém versos, que contém uma outra dinâmica diferente do início do seu final. E esse texto em poesia, ele é fruto de um judeu descontente em relação às respostas que ele tinha na vida dele sobre o sofrimento humano. Ele não se conformava que quanto mais eu estou em Deus, mais eu sofro. Como é que pode isso? Então, nos 2 primeiros capítulos do livro, nós vamos ver uma conversa entre Javé e Satã, um diálogo entre dois, né? Que Jó não terá acesso a esse diálogo. E já na parte poética do livro, nós vamos ver um Jó ferido no corpo, ferido na alma, tentando entender o que estava acontecendo com ele, por que daquele sofrimento. Então, no início, nós vemos um Javé que se declara amigo de Jó. É uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, que segue os preceitos. Mas Jó, ele não sabe disso, nem seus amigos, dessa conversa dele de Javé com Satã. Então, a parte poética vai ser um crescente em dramaticidade, até o confronto entre Jó e Deus. Então, por exemplo, no capítulo 28, nós vemos o elogio da sabedoria que Jó irá fazer, porque ele vai dizer: temer o Senhor é sabedoria. Agora, evitar o mal é inteligência. Então, é para a gente pensar sobre isso. E depois, nos capítulos 32 a 37, vai entrar na história um tal Eliú, que não foi convidado, não faz parte daqueles 3 amigos. Talvez tenha sido trechos acrescentados por outro autor. E vamos ver agora uma outra parte nesse contexto, que é o sofrimento. Por que do sofrimento humano, né? Então, o livro de Jó ele é um retrato do povo que sofre. A gente vê a história do povo de Israel o tempo inteiro de sofrimento. E procura explicações, há muitas vezes sem resposta. O livro nos faz pensar em grandes sofrimentos de Israel, o cativeiro da Babilônia, quem lembra do Holocausto, a Segunda Guerra Mundial no século XX, e a Covid que nós estamos vivendo agora. Então, não é só Israel, pois Jó é um personagem simbólico, é um personagem estrangeiro da terra de Edom. A sua história pode ser aplicada a qualquer pessoa ou povo que sofre, sem encontrar razões para o sofrimento. E podemos perguntar, por que o ser humano precisa sofrer? O sofrimento, ele não é um absurdo. Não é negação de vida. Não é isso, sofrimento. O sofrimento é um mistério. Os amigos de Jó vão insistir que ele estava sendo castigado pelos pecados cometidos. Olha o que eles falam. Mas Javé irá desmentir. Não vê em Jó culpa alguma. Então, de onde vem o sofrimento humano que vai acometer Jó? Então, às vezes, nós que provocamos, somos nós mesmos que provocamos, mas se generalizarmos esse princípio, nós nos diferenciaríamos dos amigos de Jó. Então, a gente vai ver os amigos de Jó o tempo inteiro falando para ele que ele está naquela situação porque ele pecou.
E não é isso que acontece. Então, de onde vem o sofrimento? É um mistério. Mas o mistério é suficiente para nos consolar? Aqui não. Então, vem uma questão para nós descobrirmos nesse livro: Jó e a religião de retribuição. Então, os amigos de Jó vão insistir com ele que ele estava pagando um preço pelos seus pecados. Você está sofrendo porque você fez muitos erros. Mas Jó era uma pessoa do bem. Ele tinha bens, muitos bens, tinha uma família rica, tinha uma beleza formidável. Basta vermos o primeiro e o segundo capítulo. E Deus estava sempre ao seu lado. Mas agora Deus é seu inimigo. Será que Deus é inimigo? Porque Jó perde os bens mais caros, perdeu a família, perdeu até a saúde. Por que Deus se tornou inimigo de Jó? Então, a resposta para os amigos, aqueles 3 amigos que vão entrar na história, que vamos ver isso no texto do livro, Jó ofendeu a Deus e está pagando por isso. Os amigos falavam que a única saída que ele tinha era pedir perdão para ter tudo de volta. A isto nós chamamos religião de retribuição. Será que nós vamos à igreja só para barganhar? Será que esse era o pensamento dos amigos de Jó? Era o pensamento também comum no Antigo Testamento. Então o livro de Jó, ele vem explodir essa mentalidade. Olha, Deus não é isso. Então ele se pergunta por que o justo deve sofrer? Para os amigos dele, Jó não era justo. Olha, Deus sabia que Jó era justo. Mas Jó tinha consciência de não ter transgredido os mandamentos, ele era fiel à lei. Então, para os amigos, a riqueza que Jó tinha era sinônimo de bênção, para o cumprimento do quê? Da lei. E era maldição por ele ter violado a lei. Olha que leitura que eles fazem. As pessoas acusam umas às outras. Então, Jó tinha consciência que nada havia transgredido. Por que o sofrimento? Que tipo de Deus é este? Às vezes fazendo esse questionamento da nossa vida. Então, religião de retribuição, ela é injusta, pois exclui aquele Deus que mais ama. Ele ama os pobres, Deus ama os doentes, os sofredores. Basta vermos isso no Novo Testamento, a quem Jesus se dirige. Então, o autor do livro tem consciência que o injusto e o corrupto prosperam, mas não é Deus que ajuda. A gente vê aqui os nossos políticos, quantas pessoas se enveredam por esses caminhos e às vezes ficam felizes e as pessoas justas sofrem, né? Então podemos dizer que o justo sofre muitas vezes por causa dos próprios injustos. E Deus, será que faz vista grossa para isso? Essa é a mensagem que eles vão passar. Conseguirá o livro de Jó acabar com a religião de retribuição? Então, este é um questionamento que vamos fazer. E aí chegamos a um outro pensamento, além da religião de retribuição, chegamos agora à religião da prosperidade, que é muito comum também nos nossos dias. A religião de prosperidade, você dá tudo que possui a Deus para ele lhe devolver em dobro ou mais. Eu faço uma promessa para ganhar bênção. Não é assim que funciona. Então, será que o livro de Jó só ajuda a esclarecer isso? Então é bom sabermos que Deus não pede nada para si e que entregar tudo a Ele será um gesto temerário, pois o fruto do seu suor, o fruto do nosso suor, às vezes de pessoas até humildes, pode acabar no bolso de lideranças sem escrúpulos. Cuidado com isso. Nós temos visto isso aí em alguns casos na televisão. Então as desculpas quando o retorno não acontece recaem sobre quem doou, alegam que pessoa doou sem fé. Então é muito importante isso. Então o doador acaba vendo a si mesmo como culpado e o receptor acaba enriquecido como merecedor de bênçãos divinas. Então defender a religião da prosperidade podemos identificar como os amigos de Jó, que eram os verdadeiros amigos da onça, né? Ou amigos do dinheiro, conforme vai dizer o evangelista Lucas, no capítulo 16, 14, os fariseus, que eram avarentos, ouviam isto tudo e zombavam dele. São as advertências que Jesus fazia aos fariseus. Então, Jó não sabe o motivo da sua repentina miséria, não entende a sua doença, não entende o seu sofrimento.
Mas ao vermos, ao assistirmos, ao lermos, ao penetrar, ao saborearmos o diálogo entre Javé e Satã, logo no início do livro, sabemos as desgraças que acontecerão sobre Jó. São algo de satânico. Satã irá perguntar a Javé se a religião de Jó é uma religião desinteressada. Será que ela é uma religião desinteressada? Ou se ele é pessoa piedosa e religiosa apenas de interesse? Então, Satã, à primeira vista, é um personagem estranho, mas acontece que estamos diante de uma lenda. E quase sempre o Antigo Testamento, a palavra Satã significa adversário. Então, não possui toda a carga negativa que lhe damos. Todos nós temos os adversários, às vezes está no nosso interior, no nosso pensamento acontecendo. Ou eles querem muitos bens e ter uma família saudável. Então, as desgraças que recaem sobre Jó serão resultado da ação de Satã. E esse resultado da ação de Satã vai se perder em pouco tempo. Mas quem é Satã? É aquele que vai tirando tudo das pessoas, inclusive a saúde e a dignidade. Às vezes, dentro do nosso interior, nós temos uns satãs dentro de nós nos perturbando. Então, não se trata de dar tudo a Deus para receber o dobro. Eu não vou doar 1.000 para receber 2.000. Eu não vou doar para ganhar mais bênção do que os melhores, para ser mais bem visto por Deus, mas é para desmascarar os satanases que, em nome de Deus, vai tirando o pouco que as pessoas têm, ok? E agora, daqui a pouco, vamos continuar com esse história do livro de Jó. Vamos entrar propriamente no texto do livro, onde iremos falar de alguns pontos importantes desse texto, como, por exemplo, o deixa eu me localizar aqui, uma pequena introdução, depois veremos os ciclos de discurso de Jó com seus três amigos, depois veremos que ele vai se dividir em três partes, esses ciclos, né? E ao se dividirem em três partes, nós veremos ainda uma conclusão que irá acontecer justamente com o elogio da sabedoria que Jó irá fazer. E depois a gente escuta Jó falando com ele mesmo, um arrependimento. E aí, depois de tudo isso, vai entrar uma pessoa estranha, que é o Eliú, vai entrar na conversa, vamos ver o que vai acontecer. E depois nós vamos ver quais foram os discursos de Javé. Vai ser o confronto entre Javé e Jó. Como é que isso aconteceu? E faremos uma conclusão para ver como se acabou essa história do nosso amigo Jó. Fiquemos na paz.